vamos mergulhar num assunto fascinante: como é que os softwares mais complexos que a gente usa são de fato construídos. Nesta análise, vamos desvendar a engenharia de software baseada em componentes, ou CBSE. É uma abordagem que, mudou o jogo da indústria, colocando todo o foco em eficiência e principalmente em reuso. Já parou para pensar nisso? Como é que se cria, por exemplo, um sistema bancário que opera no mundo todo? Ou uma rede social com bilhões de usuários? A complexidade é simplesmente absurda. E a resposta, com certeza, não é começar do zero toda vez. Lá pelo final dos anos 90, o clima no mundo do desenvolvimento de software era de pura frustração. Aquela grande promessa de reutilizar código não estava rolando como esperado, sabe? As equipes se viam presas num método super lento, construindo tijolo por tijolo. A busca era por uma saída, uma evolução para algo como módulos pré-fabricados, um jeito muito mais rápido e inteligente de construir. Então, essa nova forma de construir as coisas gira em torno de uma ideia principal: o componente de software. Mas o que é isso na prática? Pensa num componente como uma caixa preta. É uma peça de software que funciona por conta própria e que oferece algum serviço. O mais importante é isso aqui. Ele é definido pelas suas interfaces, ou seja, pela forma como ele se comunica com o resto do sistema. O que acontece lá dentro dele está escondido. E isso é ótimo, porque permite que a gente troque ou atualize essa peça sem quebrar todo o resto. Tá, mas o que faz um componente ser realmente bom? Existem 5 características que são chave. Primeiro, ele tem que ser padronizado, para todo mundo falar a mesma língua. Ele precisa ser independente, para não ficar amarrado em outras partes. Componível, com encaixes bem definidos. Implantável, quer dizer, pronto para ser usado. E, talvez o mais importante, tem que ser bem documentado, para qualquer pessoa entender como usar. Ok, então a gente tem essas peças independentes, esses blocos de construção. A pergunta agora é: como é que elas se conectam e trabalham juntas para, de fato, formar um sistema que funcione? A comunicação aqui usa uma analogia perfeita, que é a de bola e soquete. A interface de provisão é a bola. Ela define o que o componente oferece. É como se ele dissesse: olha, eu sei fazer isso aqui. Já a interface de requerimento é o soquete. Ela diz o que o componente precisa de outros para poder funcionar. A ideia é que elas foram feitas para se encaixar. Simples assim. O ponto aqui é que a engenharia de software baseada em componentes é muito mais do que só as pecinhas. É um ecossistema completo. Precisa dos componentes, claro, mas também de padrões para que eles conversem entre si, de um middleware que funciona como a infraestrutura de suporte e, fundamentalmente, de um processo de desenvolvimento que já nasce pensando em reuso. Bom, com toda essa base estabelecida, vamos dar uma olhada no desafio prático de como montar um sistema de verdade usando essas peças pré-fabricadas. Porque, vamos ser sinceros, no mundo real, nem sempre as coisas se encaixam perfeitamente. É super comum pegar 2 componentes e descobrir que as interfaces deles, a bola e o soquete, simplesmente não são compatíveis. E aí, como é que faz? A solução para isso é o que a gente chama de componente adaptador. Pensa nele exatamente como uma peça de encanamento personalizada, sabe? É um código de cola que a gente escreve para fazer a tradução entre a saída de um componente e a entrada que o outro espera. Ele resolve essa incompatibilidade. Vamos ver um exemplo prático para ficar bem claro. Imagina que a gente tem um componente A, o Address Finder, que pega um telefone e devolve o endereço completo. E tem um componente B, o Mapper, que precisa só do CEP para gerar um mapa. Eles não falam a mesma língua. É aí que entra o nosso adaptador, o Postcode Stripper. Ele pega o endereço completo do componente A, tira só o CEP de lá de dentro e entrega para o componente B. Pronto, problema resolvido. Mas claro, essa abordagem não é uma bala de prata, não resolve tudo magicamente. Reutilizar componentes traz junto uma série de riscos e decisões estratégicas bem complicadas. Um dos exemplos mais trágicos e famosos disso é o caso do foguete Ariane 5. A equipe de engenharia decidiu reutilizar uma parte do software do modelo anterior, o Ariane 4, que, sempre tinha funcionado perfeitamente. No papel, a decisão parecia lógica, econômica, parecia a coisa certa a se fazer. O resultado foi um desastre. O foguete se autodestruiu uns 40 segundos depois de decolar. E a causa? Foi justamente uma parte do código reutilizado que nem era necessária no Ariane 5. Esse código antigo partia de um princípio sobre o ambiente que não era mais verdade. O foguete novo era mais rápido, gerava números maiores que o software antigo não sabia como lidar. A lição aqui é brutal. As premissas escondidas dentro de um componente podem ser uma armadilha num novo contexto. E isso tudo nos leva a escolhas de design.
Não tem uma resposta certa sempre. Por exemplo, se a gente está construindo um sistema de coleta de dados, o que é melhor? Usar componentes separados para gerenciar os dados e para gerar os relatórios? Isso dá mais flexibilidade para o futuro, mas pode deixar o sistema mais lento. Ou é melhor usar um componente só que faz tudo. É mais rápido, mais eficiente, mas é super rígido se a gente precisar mudar alguma coisa lá na frente. É uma eterna balança entre adaptabilidade e performance. No fim das contas, a engenharia de software baseada em componentes é o que torna possível a construção desses sistemas gigantes que a gente usa todo santo dia. É sobre montar quebra-cabeças com peças padronizadas, sobre criar gambiarras inteligentes para lidar com incompatibilidades e, acima de tudo, sobre pesar as consequências de cada decisão. A pergunta que fica é, da próxima vez que um aplicativo for aberto, será que vai dar para enxergar as pecinhas invisíveis que fazem tudo aquilo funcionar?